Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos instrumentos mais dinâmicos e, olha, importantes do processo civil, o cumprimento provisório de sentença. Vamos mergulhar fundo nesse tema para entender como ele realmente funciona na prática. Pensa só no seguinte cenário. Alguém ganha uma causa, a justiça finalmente reconhece um direito. Só que a parte contrária vai lá e entra com um recurso. E aí, será que essa pessoa vai ter que esperar anos, todo aquele caminho do recurso, para só então ver o seu direito satisfeito? Pois é justamente para resolver esse dilema entre a pressa do credor e a segurança do devedor que existe o cumprimento provisório. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa com o conceito, depois passa pela responsabilidade de quem pede, vê como o procedimento funciona, analisa uma polêmica antiga sobre a multa, que já foi resolvida, descobre até onde essa execução pode ir e, no final, a gente reflete sobre o equilíbrio desse sistema todo. Certo, vamos começar pelo básico, pelo começo de tudo. O que exatamente quer dizer cumprimento provisório? Olha, o próprio nome já gera um debate super interessante e entender essa discussão é o primeiro passo para dominar o assunto. Em termos bem simples, é o seguinte: quando uma sentença é contestada por um recurso que não tem o poder de pausar os seus efeitos, o famoso efeito suspensivo, o credor pode pedir para que essa decisão já comece a ser cumprida. A palavra-chave aqui é pode. É uma escolha, uma iniciativa que é toda do credor, e por isso ele também assume os riscos. E é aqui que entra uma crítica bem interessante ao nome provisório. Como o jurista italiano Federico Carpi explicou muito bem, a execução em si não tem nada de provisória. Os atos, como uma penhora, por exemplo, são bem reais, são definitivos. O que é provisório, na verdade, é o título que autoriza essa execução, ou seja, a sentença, porque ela ainda pode ser modificada lá na frente pelo recurso. Essa distinção, gente, é fundamental. De um lado, a gente tem o título, a sentença, que está instável, é provisória. Do outro, a gente tem a atividade executiva, os atos práticos, que são concretos, são definitivos. É por isso que muitos estudiosos preferiam outros termos, como execução incompleta, para deixar claro que o problema não está nos atos em si, mas na base que sustenta tudo isso. Essa é a resposta para aquela primeira questão-chave. A crítica ao nome existe, porque a provisoriedade está no título e não na execução. Ok, vamos avançar. Se o credor decide seguir em frente com base num título que ainda pode mudar, o que acontece se o jogo virar? Quem é que paga a conta no final? O ponto central é este: o credor não é obrigado a fazer nada. Ele escolhe iniciar o cumprimento provisório, é uma estratégia para não ser vítima do tempo, daquela demora natural do nosso sistema judiciário. É como se fosse uma aposta na força da decisão que ele conseguiu. Mas, claro, toda aposta tem o seu risco. E que risco é esse? A lei define como a responsabilidade objetiva. Guarda bem esse nome, que ele é fundamental. Isso significa que, se a sentença for reformada lá no final, o credor vai ter que indenizar o devedor por todos os prejuízos. E o ponto é, não importa se ele teve culpa ou agiu de má fé. A simples mudança da decisão já cria o dever de reparar. É basicamente o preço que se paga pela rapidez. O artigo 520 do Código de Processo Civil detalha isso perfeitamente. Deixa as regras do jogo bem claras. Primeiro, corre por iniciativa e por responsabilidade do credor. Segundo, se a decisão for revertida, as partes voltam ao estado anterior e o credor paga os eventuais prejuízos. E terceiro, se a reforma for só parcial, a responsabilidade fica limitada, só aquela parte que foi alterada. Simples e direto. Certo, a gente já entendeu o que e o porquê. Agora vamos ver o como. Como é que o cumprimento provisório acontece no dia a dia do fórum, na prática mesmo? O procedimento, na verdade, é bem direto. Ele segue a mesma lógica do cumprimento definitivo. Tudo começa com um simples requerimento do credor. E atenção, não é uma nova ação, não precisa de uma nova petição inicial, é só uma nova fase dentro do mesmo processo. A partir daí, o devedor é intimado para pagar em 15 dias. Se não pagar, a execução avança com penhora, avaliação de bens e tudo mais. Mas, claro, existe um freio de segurança. Para os atos mais drásticos, sabe? Aqueles que podem causar um prejuízo grande e difícil de reverter, como levantar o dinheiro depositado ou vender um imóvel, a lei exige que o credor apresente uma garantia. Essa garantia é a chamada caução, que serve justamente para assegurar que o devedor vai ser indenizado se a decisão final for diferente. Só que a lei também é inteligente.
Ela entende que, em algumas situações, a urgência ou a chance de o direito ser confirmado são tão altas que a caução pode ser dispensada. É o que acontece com créditos de natureza alimentar, por exemplo, ou quando o credor prova que está em situação de necessidade. Também acontece quando o recurso que falta julgar tem pouca chance de sucesso, ou quando a sentença está totalmente alinhada com o que os tribunais superiores já decidiram. É super importante ter essas exceções do artigo 521 na ponta da língua. Vamos agora para um ponto que, olha, já deu muita dor de cabeça para advogados e juízes, mas que o Código atual resolveu de uma vez por todas: a famosa multa de 10%. Antes de 2015, a grande dúvida era: se o devedor não pagar no prazo de 15 dias no cumprimento provisório, ele tem que pagar a multa de 10% e os honorários? Havia uma discussão enorme sobre isso. Aí veio o Código de Processo Civil de 2015 e pronto, acabou a briga. O artigo 520, parágrafo 2º, é claríssimo. Sim, a multa é devida. Ponto final. E o código foi ainda mais esperto, resolvendo um problema prático. Antigamente, se o devedor depositasse o dinheiro para fugir da multa, alguns juízes entendiam que ele estava, na verdade, concordando com a dívida e que, por isso, perdia o direito de recorrer. Agora, não mais. O parágrafo 3º do mesmo artigo 520 garante: o depósito para evitar a multa não prejudica o recurso. O devedor pode se proteger e continuar discutindo o caso numa boa. Isso leva a gente para a última grande dúvida. Afinal, até onde essa execução provisória pode ir? Existe algum limite? Algum ponto de onde não dá mais para voltar? No passado, a resposta era sim. A tradição no nosso direito era de que o cumprimento provisório parava antes da venda dos bens. A ideia era proteger o devedor e principalmente terceiros que pudessem comprar esses bens sem saber de tudo. Mas o sistema atual mudou essa lógica de forma radical. A regra agora é a efetividade. A execução provisória pode ir sim até o fim, incluindo a venda dos bens e o pagamento ao credor. Tá, mas e o que acontece se, por exemplo, um imóvel do devedor for leiloado e meses depois o recurso dele for aceito? O leilão é cancelado? A resposta, segundo o artigo 520, parágrafo 4º, é não. A venda é mantida para proteger quem comprou o bem de boa-fé. A solução não é desfazer o negócio, e sim o credor indenizar o devedor por todos os danos que ele sofreu, incluindo aí o valor do bem que ele perdeu. E assim a gente chega ao final da nossa análise. E, no fundo, tudo se resume a uma busca constante por equilíbrio entre dois valores super importantes do processo. O grande ponto para levar daqui é que o artigo 520 do CPC é o coração de todo esse sistema. É ele que harmoniza a rapidez que o credor quer com a segurança que o devedor precisa, deixando as regras muito claras. Quem decide acelerar assume a responsabilidade objetiva pelos riscos. E, para fechar, fica uma reflexão. Ao optar por deixar a execução ir até o fim e resolver os problemas que surgem depois com indenização, o legislador fez uma escolha bem clara pela efetividade. Mas a pergunta que não quer calar é: será que essa fórmula encontrou o equilíbrio perfeito? É uma questão que continua gerando debate e com certeza vai continuar moldando o futuro do nosso processo civil.